Muito bem, hoje eu vou iniciar a verdadeira introdução à parasitologia, começando dos princípios mais básicos e contextualizando até chegar aos princípios mais complexos. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz, sou mestrando em biologia parasitária e já estou enrolando há muito tempo, agora vamos iniciar o nosso curso sobre a biologia parasitária para você que está no ensino superior, bem como para você que está fazendo outras provas de vestibular, Enem, etc. Pessoal, dos fenômenos que influenciaram as principais doenças em termos mundiais, talvez nenhum outro tenha influenciado tanto quanto a globalização. Mais especificamente, as migrações. A globalização, ela influencia de forma direta processos econômicos, processos sociais, culturais e também os processos relacionados à saúde. Prova disso é o atual momento que estamos vivendo, a pandemia, por exemplo, onde um vírus que inicialmente se alastrou na China e rapidamente se dissipou para todo o planeta. Então percebemos que a globalização ela impacta de forma direta na saúde da população humana, bem como na saúde de todos os animais. Nesse sentido, precisamos entender que as doenças elas não se limitam apenas aos países subdesenvolvidos, mas também elas acometem os países desenvolvidos. E nesse sentido, as parasitoses é um excelente exemplo desse tipo de infestação. Antigamente acreditavam-se que o clima era responsável diretamente pelo desenvolvimento de doenças parasitárias. Isso porque as parasitoses estavam mais presentes nas regiões dos trópicos. Hoje já se sabe que essa teoria não é mais aceita, uma vez que as parasitoses estão presentes amplamente em todo o planeta e em todos os continentes. A permanência de doenças parasitárias é reflexo da má qualidade de vida de uma população, principalmente aquelas regiões que carecem de recursos econômicos, ou seja, as regiões mais pobres são as mais afetadas pelas infecções parasitárias. Para vocês terem noção, estima-se que cerca de 3,5 bilhões de pessoas ao longo do mundo são infectadas por algum tipo de parasitose, e dessas, 70% são invisíveis ao olho nu, o que dificulta ações de controle. Silenciosas, as parasitoses dificultam o diagnóstico, ações preventivas e até o tratamento, o que consequentemente favorece o alastramento dessas infecções ao longo da população. É aí que nós percebemos que combater as parasitoses requer um esforço não só de uma gama da população, mas sim um esforço coletivo entre governo, população e entre países também. Nesse sentido, os países têm que agir sob 3 princípios. O primeiro, vigilância epidemiológica, o segundo, prevenção e o terceiro, controle. E dentre as principais doenças causadas por parasitose, destacam-se doença de Chagas, malária, amebíase, giardíase, leishmaniose, toxoplasmose, tricomoníase e balantidiose. E muitas dessas doenças são transmitidas por vetores, em sua maioria insetos, até chegar aos hospedeiros, como por exemplo o ser humano. Agora você consegue entender o porquê em pleno século XXI as parasitoses estarem em alta no nosso mundo. Isso é consequência do ciclo da doença e pobreza. Acompanhe comigo no slide. Levando em consideração o indivíduo que está doente, ele terá uma energia humana deficiente. O indivíduo que está com energia humana deficiente, consequentemente, ele irá apresentar uma baixa produção, seja de bens ou seja de serviços. Isso irá refletir no seu salário, que será um salário baixo, um salário apenas suficiente para subsistir. Uma pessoa que recebe um salário infimamente baixo, ele consequentemente terá uma nutrição deficiente, uma vez que não irá se alimentar com macro e micronutrientes adequados para a sua sobrevivência. Ele também terá uma educação insuficiente e uma vida inadequada. Todos esses fatores, pessoal, favorecem o desenvolvimento de doença nesse indivíduo. Agora veja, um indivíduo que está doente também, ele não terá dinheiro para grandes tratamentos médicos, como também a probabilidade de ter dinheiro para investir em saúde e ações de medicina preventiva também será baixa. Isso gera mais doença, o indivíduo que está mais doente terá uma baixa produção de bens e serviços. Agora vocês observam que isso tudo vira um ciclo. Daí a importância de entender o ciclo da doença que está intimamente relacionado à pobreza de uma determinada população, de um determinado grupo social. Mas você já se perguntou qual a origem do parasitismo? Pessoal, o parasitismo ele não é um grupo monofilético. O que significa isso? Aqui está a árvore da vida. Basicamente, os seres vivos são divididos em 5 reinos: monera, protista, animal, fungi e o reino vegetal. E vocês observem que o parasitismo ele surgiu de forma independente nesses reinos. O parasitismo
ele não tem um ancestral comum que vai dar origem a todos. Ele surgiu de forma independente durante a evolução. Então surgiu tanto em animais, em plantas, bem como protistas. Por isso que os parasitos não é um grupo monofilético. Consequentemente, o parasitismo ele é uma interação simultânea entre várias espécies nos mais diversos reinos evolutivos. Então, o parasitismo é uma relação entre indivíduos onde um é beneficiado e o outro é prejudicado. Consequentemente, há uma unilateralidade de bens. Lendo a definição, o parasitismo é uma relação entre seres vivos na qual há unilateralidade de benefícios. Essa é uma definição ecológica. É importante destacar que no parasitismo há também uma competição simultânea interespecífica e intraespecífica. A relação interespecífica, há uma competição entre um hospedeiro e um parasito, por exemplo. Mas a relação intraespecífica significa dizer que dentro de um grupo de parasitos da mesma espécie, eles também competem por espaço, competem por alimento. Entendi, Luiz? Então, o parasitismo é uma relação unilateral onde há competição e que o objetivo maior do parasito é dominar o espaço e matar o seu hospedeiro. Não. Na verdade, pensa comigo, para o parasito não é interessante matar o seu hospedeiro, uma vez que o hospedeiro oferece abrigo, oferece nutriente e todo suporte de vida para esse parasito. Então, o que há, na verdade, é a busca do equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro. O parasitismo, então, evoluiu não de modo a dominar o corpo do hospedeiro, mas sim na tentativa de buscar o equilíbrio nessa relação entre esses dois organismos. Então, quais são os fatores que favorecem o parasitismo? O primeiro fator aqui, muito importante, é a alta taxa de reprodução. Pensa comigo, como a taxa de mortalidade é muito alta entre esses organismos, uma estratégia que eles adotaram foi justamente produzir um alto número de ovos ou um alto número de cistos, uma vez que a maioria destes não irão vingar. Mas um ovo contaminando um novo hospedeiro, isso, consequentemente, faz com que o ciclo do parasito, o ciclo desse parasitismo, ele continue. Então, para o parasito, ele está ajudando a perpetuar a espécie. Para o parasito, essa relação ela foi benéfica. Daí a importância de produzir alto número elevado de ovos ou cistos. Consequentemente, esse alto número elevado de ovos ou cistos irá contaminar o ambiente, seja a água, o ar ou a terra. Aqui são ovos de Ascaris lumbricoides, então vocês observem que são vários ovos, aqui está um ampliado, são vários ovos que uma única fêmea coloca. Para vocês terem noção, são cerca de 200 mil ovos por dia. Muitos desses ovos irão ser destruídos pelo ambiente, a ação do ambiente, só que um ovo contaminando um novo hospedeiro, para o parasito isso será benéfico. O meio onde o hospedeiro vive, ele também favorece o parasitismo. Por exemplo, o solo ele serve como incubação de ovos ou cistos, principalmente para os eumintos. Para muitos parasitos, é crucial que durante o seu ciclo de vida ele passe uma fase fora do seu hospedeiro. Isso é muito comum em eumintos, como os ancilostomídeos, por exemplo. O que acontece? Em uma determinada fase de vida, esse parasito ele lança ovos no ambiente, esses ovos irão se desenvolver em larvas, L1, L2, L3, e no ambiente agora essas larvas irão contaminar novos hospedeiros. Então isso faz com que o ciclo ele continue. Na verdade, o solo, para muitos parasitos, ele serve como uma espécie de incubadora. Incubadora tanto para cistos como incubadora para ovos. A água, por sua vez, ela serve como um meio de distribuição e a água favorece o parasitismo quando ela está infectada. Aqui, logicamente, vocês entendem o porquê de estudar o ciclo da pobreza. Um indivíduo como esse, por exemplo, vamos inferir que ele é uma pessoa que não tem condições de beber água potável, uma vez que estamos vendo essa situação, ele será obrigado, basicamente, a beber água nessa qualidade. Logicamente, essa água ela tem uma alta probabilidade de estar infectada, o que, consequentemente, irá infectar esse rapaz aqui. Então, a água ela serve de meio de distribuição. Outro fator que favorece o desenvolvimento de parasitos são justamente as condições climáticas, condições ótimas de temperatura, condições ótimas de umidade e condições ótimas de luz, bem como condições de pH. Tudo isso favorece o desenvolvimento do parasito. Existem basicamente 3 fatores para que ocorra essa transmissão. Um é a fonte de infecção. O segundo fator é o veículo de transmissão, que pode ser água, ar ou vetores, etc. E o outro são as vias de penetração, através da boca, pele ou nariz. Um exemplo que eu dou aqui, basicamente, é o seguinte. Vamos levar em consideração que a fonte de infecção seja um cachorro contaminado com leishmaniose. O veículo de transmissão, nesse caso, da leishmaniose, não é a água nem é o ar, é um vetor, o flebotomínio.
E a via de penetração, nesse caso, é quando o mosquito ele toca a pele do hospedeiro. Então, ele inocula o parasito, que a gente vai aprender mais para frente. Então, o que acontece? Nesse exemplo, a fonte de infecção é o cão contaminado, o veículo de transmissão é um vetor, flebotomínio, e a via de penetração é a pele. Logicamente, quando o parasito ele tem sucesso em adentrar um novo hospedeiro, é necessário que esse parasito desenvolva condições para sobreviver nesse novo ambiente. Só que essas adaptações dos parasitos ao entrar no novo corpo, ele é o tópico da nossa próxima aula, que será justamente as adaptações dos parasitos e o que eles fazem ao entrar no corpo. Se você chegou até aqui é porque você acha que gostou dessa aula. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu te peço 3 favores. O primeiro é que você curta o vídeo, o segundo é que você bota para seguir o canal e o terceiro é que você compartilhe esse vídeo com algum colega, etc. A meta desse vídeo, do canal de forma geral, é atingir 100 inscritos inicialmente. Então eu conto muito com a ajuda de vocês e foi um prazer. Me siga nas redes sociais, que deve estar aqui, não sei se eu vou editar, vou botar aqui. Me siga nas redes sociais e falou, abraço, valeu.